Pessoal, tudo bom com vocês? Seja muito bem-vindo ao canal LF Investidor. E hoje, um dos vídeos mais importantes do canal, pelo menos aí na semana, o portfólio que eu mostro aqui de fundos imobiliários. Vou discutindo sobre as teses bem rapidamente e você vai acompanhando. Temos vídeos específicos de cada um desses aqui no canal, mas você vai acompanhando como está a minha rentabilidade da minha carteira, como eu estou, se eu estou vendendo, se eu estou comprando, qual é o ativo que eu acredito mais na próxima semana. E também no final nós temos aí os movimentos, detalhado o preço de venda, cotação e também os que eu estou de olho no meu radar. Se dependendo sobrar aí um dinheirinho, eu vou estar aportando, porque eu acho que está num bom preço de compra. Tá bom? Não é recomendação de compra nem de venda, mas você vê aí de primeira mão como eu raciocino. Eu tenho uma certa experiência aí em fundos imobiliários e tenho gostado bastante da performance da minha carteira. Antes de ter demais comentários, peço o seu like, também que ative o sininho e, se você não é inscrito, se inscreva no canal para estar recebendo vídeos como esse. Tá bom? Sem enrolação, vamos aí primeiramente explicar para quem é novato aí. São 12 fundos imobiliários que eu tenho na minha carteira pessoal, não é uma carteira teórica, onde eu invisto o meu dinheiro. Preço médio de compra contando já com emolumentos, taxas da B3, cotação. A cotação é de ontem e a rentabilidade de 2021. Lembrando que aqui em 2021 nós temos também aportes desde janeiro e principalmente aportes maiores nos meses anteriores, o que dificulta que essa rentabilidade ainda siga aí acima de 2 dígitos, justamente porque nós não temos o tempo de maturação da tese. Mas vamos sem enrolação agora. Então, primeiro o setor de papéis recebíveis imobiliários, setor que flutuou bastante, mas tem subido nos últimos 2 anos, justamente por causa da alta do IGPM e IPCA e, mais recentemente, a alta do CDI. Então, você tem a Selic aumentando, então esses fundos de papéis tendem a ter um dividendo mais adequado e faz com que a cotação também dá uma disparada. O LCR11 trabalha aí na faixa dos R$ 90, estou com rentabilidade ainda positiva, 1,28. Sigo bem tranquilo, é um fundo que está abaixo do valor patrimonial e também ele é muito atrelado ao IPCA, praticamente totalmente aí atrelado ao IPCA, o que eu acho que ainda vai continuar alto nos próximos 2 anos. Essa é a minha análise e essa é a minha perspectiva. O REC 11, fundo excelente, que também tem trabalhado acima dos R$ 100. Já esse aqui eu estou com uma rentabilidade bem positiva, acima de 2 dígitos. Então você vê aí uma maturação da tese e que ainda tem uns não recorrentes, ainda tem aí uns dividendos que não foram pagos, então deve destravar ainda o valor, manter pelo menos no patamar aí próximo de 1% ao mês, o que é excelente. XPCI 11, eu venho sempre falando dele, ele tem performado bem positivo, comprei uma boa faixa de preço, de ver aqui o preço médio bem adequado, e esse fundo aqui, ele não está destravando tanto, justamente porque o dividendo dele abaixa um pouco de 1%, e o mercado está esperando realmente, nesse fundo de papéis, um dividendo altíssimo, e também por causa de uma abordagem de subscrição que possa vir a acontecer nos próximos 2 meses, o que faz o mercado ficar um pouco reticente. Mas segue tranquilo, ele tem tanto o IPCA quanto o Selic, quanto o CDI, então ele é bem tranquilo. Já o REC 11, que eu não falei, ele é bem diversificado, tem tanto IGPM, IPCA e também CDI. Então ele é bem diversificado, mais diversificado de todos aqui, diga-se de passagem. E nós temos aqui o Versalhes, que aí tem dado uma pequena queda aqui. Eu nem considero queda, está praticamente no 0 a 0, mas eu aproveitei, né, para baixar um pouco o preço médio quando ele baixou de R$ 10, estava com 9,90 e alguma coisa, e aí eu dei uma baixada de preço médio. Sigo tranquilo, tem uma estratégia um pouco mais arriscada, tem o seu risco inerente, mas eu confio na gestora, a Hectare, e ele aí é um pouco mais high yield, o que deve então performar bem próximo aí uns 1% ao mês nos próximos meses, tá bom? O TORD 11 também da mesma gestora
um pouco diferente, que aí já é um pouco mais de incorporação de imóveis, ou seja, compra o terreno na planta, começa a construir, depois vende as unidades dos apartamentos, resorts, seja o que for empreendido. Também está com um patamar positivo, mas também considero no 0 a 0. Tem muitos ativos, cerca de 50% ainda não estão performados. Uma novidade é que a gestora ela não vai cobrar aí as taxas de administração daqueles ativos que não estão performados, provavelmente aí tentando segurar o dividendo um pouco mais adequado, porque o mercado ele é impaciente. Então, a gente sabe que os dividendos do Torre de Ônibus vai variar muito e vai subir exponencialmente ao longo prazo. Só que as pessoas que são mais imediatistas querem o dividendo um pouco mais perto de 1%, o que não deve acontecer nos próximos meses, sequer nesse ano ainda. Então, você tem aí a gestão fazendo o possível para poder estar aumentando, diminuindo os custos, aumentando assim um pouco o dividendo, chegando bem próximo ali a 0,7, 0,8, o que seria mais palatável para o mercado. Mas eu sigo tranquilo com a tese, se ele baixar aí mais de 9,9, 9,90, eu vou estar aumentando meu preço médio. Nesses dois aqui eu já estou com bastante alocado nesses dois aqui, tá? Um dos maiores na minha carteira. Então por isso não estou comprando, mas acho que está num bom momento de compra. E aqui nós temos o hectare e eu vou explicar bastante aí ao longo do vídeo por que que eu vendi, tá? Não é que eu não acredito no HCTR. O HCTR, para quem acompanha aí o canal, viu que eu comprei há pouco tempo, e eu decidi vender justamente para fazer um caixa, para fazer um novo aporte. Eu não gosto de ficar muito girando patrimônio, mas eu senti que eu estava muito alocado na parte de papéis, e então você já tem aqui cinco fundos imobiliários e teria isso aqui, o que é o sexto, e eu estava querendo liberar um caixa para destravar um valor num aporte que eu vou mostrar para vocês o que eu aportei. Então, vocês vão ter mais detalhes aí no final do vídeo da venda do HCTR11. Então, já adianto, vou comentar mais a miúde, mas já adianto que não é porque o fundo é ruim, não acho que ele não deva crescer, ou nada disso. É simplesmente para liberar um caixa, porque cada R$ 1 que eu coloco aqui, eu deixo de colocar num outro fundo que eu acho, tenho mais convicção que ele vai subir. Então, eu acho que está mais descontado. Então, desses aqui, eu analisei até mesmo pelo PVP e esse junto com o Recre 11 são os mais salgados aí, que está com o PVP um pouco mais esticado. No entanto, como eu tenho muitos fundos já da Hectare, já tenho dois aqui, eu não gosto de ficar concentrado muito na mesma gestora, decidi vender o HCTR11, simplesmente por isso. Mas se você não tem ainda fundos da Hectare, já analisou esse fundo e acha positivo, eu concordo com você, ele está num bom ponto de entrada ainda, então não se preocupe com isso, tá bom? Agora vamos para os outros setores, simplesmente laje corporativa e galpão logístico, nós temos aqui, e aí vocês já podem ver que eu tive um novo aporte, isso é bem bacana. Então, primeiramente, vamos aqui falar do EDGA, que na verdade ele é de lajes corporativas. Você vê aqui que ele deu uma derretida, já está muito próximo de R$ 25, e nesse caso aqui eu estou perdendo, mas está praticamente no 0 a 0, sendo que eu estava ganhando, cheguei a ficar 5% positivo. Ele tem um certo risco, então ele pagou 3 centavos só de dividendos no último mês. Isso faz com que a cotação que estava muito próxima a 27, R$ 28, dá uma despencada. Isso é natural. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos, ler o relatório inicial. Ele tem um certo risco, por isso que eu tenho um pouco menos de valor aportado nele, que ele é de laje corporativa, só que ele é monoativo na cidade do Rio de Janeiro. Então você tem aí uma preocupação realmente. Mas o setor de lajes corporativas em si, eu não estou muito confiante no curto prazo. Nós temos aí podendo ter a variante Delta, temos também a mudança de perspectivas, não que vai ficar, se fica em casa, as pessoas vão trabalhar de casa mesmo, no home office, mas a gente tem uma diminuição sim no apetite das empresas de comprar e alugar esses empreendimentos, justamente porque você tem esse sistema mais híbrido. Ora você fica em casa e trabalha em home office, ora você vai para reuniões, algumas coisas assim mais
no escritório, dependendo também da sua função gerencial na empresa. Então, por isso eu não acredito tanto nesse setor no curto prazo, loja corporativa. Tenho só em mente este, estou olhando outros fundos, vocês vão ver no final do vídeo, que está num preço adequado, que eu estou pensando já em aportar. E esse Edgar 11 não vou comprar por enquanto, vou deixar ele de quarentena, verificar quais são os movimentos aí, os dividendos projetados nos próximos meses, e se para mim também não fazer mais sentido, não tenho apego nenhum, eu vendo esse fundo, mesmo com um pequeno prejuízo, não tenho problema nenhum, mas por enquanto eu acredito na tese. Nós temos aqui o Galpão Logístico GGRC11, tem dado ali uma derretida no preço, nada que aconteceu, somente movimentos positivos, inclusive comprou um empreendimento do HGLG11, sendo bom para ambas as partes, na minha opinião. Então não tem por que o mercado ele tá batendo um pouco mais nesse fundo, mas eu não vejo sentido nenhum. Tem contatos atípicos de longo prazo com bons inquilinos, então a gente segue tranquilo. Se dependendo de como for começar a baixar mais, eu vou estar aportando. Então, todos esses fundos que eu tenho aqui em carteira, eu considero que ele está num bom momento de compra, porque senão eu venderia. Se eu não acho que vale a pena mais aportar, então para que eu vou ficar com esse fundo em carteira? Eu vendo. Se eu acho que a perspectiva é de queda, então eu não tenho por que ficar com esse fundo. Então, já também uma pergunta que possa também ter é se eu acho interessante qualquer um desses fundos estar aportando no valor atual. Sim, acho qualquer um desses. Eu só não aporto às vezes por questão, não baixo o meu preço médio, como eu não baixei em nenhum fundo nessa semana, apenas tive esse aporte que eu vou falar logo mais, por conta de estratégia de alocação, diversificação de portfólio. Nós temos agora também essa nova compra, aqui que foi bem importante, do VVPR11. Eu tinha falado no vídeo anterior de movimentos da carteira que eu estava de olho, ele deu uma descida a mais, bateu esse patamar aqui de 94,3, eu não perdoei, cheguei e comprei. Ele está com uma leve queda, mas super normal, comprei no último dia, então é normal que ele no fechamento teve uma queda, mas muito tranquilo. Esse fundo aqui eu vou fazer um vídeo, já fiz um vídeo aqui no canal especificando sobre ele, eu acho ele bem interessante. Ele tem alguns ativos logísticos que e o vencimento deles é a partir de 2025, então está bem tranquilo e paga um dividendo yield muito acima dos demais de galpão logístico. Eu acho que vai destravar um valor aí até mesmo no curto prazo. Temos esse fundo aqui de varejo de agência bancária. Nesse caso aqui, nós temos 1% de subida, bem tranquilo. Rio Bravo, né? Não, essa gestora me preocupa um pouco. No entanto, só tenho esse fundo aqui de varejo, que eu acho que é um dos melhores dele. Também investe em agência bancária. No entanto, temos contratos aí com o Santander e a Caixa. O que eu acho que ele também fez um movimento de vendas aí, vendeu um empreendimento uma agência da Caixa. Ele vendeu, então vai oferir lucro. Então eu acho que os dividendos vão ficar bem adequados nos próximos meses. Temos esse aqui de educação, FAED 11, esse aqui sim, estou tendo um prejuízo pequeno, justamente porque você tem aí o dividendo, o yield ainda não subindo muito, mas no entanto, eu acho que no ano que vem vai ter assim uma revisional e esse dividendo pode subir, o que fará destravar um valor futuro. No agronegócio temos o QAGR11, onde você tem aí o mercado ainda não enxergando, mas ele está pagando um dividendo yield muito bom, cerca de 38 centavos, o que faz aí o dividendo yield está muito excelente aí frente aos outros fundos imobiliários, o que eu acho que o mercado tão logo comece a enxergar ele, possa sim subir de valor, batendo aí muito próximo aos R$ 60, é isso que eu espero, então estou bem tranquilo com a tese. Nós vamos ver agora outros fundos imobiliários, o More 11 e a rentabilidade da minha carteira. Você vê que o More 11 que eu falei aí no último vídeo, que eu fiz essa compra, então já está rendendo fruto. Nós temos aí quase 3% de subida. Isso em uma semana, pessoal, é muita coisa, tá bom? Então, realmente a posição foi acertada. Ainda está no bom momento de compra, na minha opinião. PVP extremamente atrativo. E quando você compra um FOF
com PVP muito baixo, a chance de você acertar é muito grande, porque nada mais é do que a coletânea de vários fundos que o gestor achou e fez ali a escolha. Então você está comprando basicamente mais descontado do que no mercado. A ideia é essa. E a rentabilidade da carteira já subindo, fazendo o que eu creio que ser o tipo turnaround da carteira, que ela veio descendo de 4%, veio descendo aí ao longo dos meses para 0 ponto alguma coisa, nunca ficou negativa, mas você vê agora realmente com o revestimento dos dividendos, está com a carteira positiva num ano tão difícil assim, e eu creio que vai subir a longo prazo muito mais de 10% tranquilamente, tá bom? Agora aqui a gente vai ver a rentabilidade depois da rentabilidade de carteira, um detalhe aqui da venda. A venda então foi bem uma venda tática, a gente não teve prejuízo praticamente nenhum do HCTR11, só esse fundo que eu vendi, ou seja, eu vendi praticamente no dia 3, e aí você tem uma subida um pouquinho da cotação, mas teve uma rentabilidade com o preço médio que foi muito parecido com esse preço aqui que eu paguei, você teve praticamente 0 a 0. Então essa venda foi justamente não porque eu não acredito no fundo, simplesmente porque no portfólio não fazia sentido ficar tão concentrado a hectare, tá bom? E aí eu tenho os outros que estão no preço um pouco mais palatável, então por isso que eu vendi o HCTR11. Tá bom? Antes de tecer mais comentários sobre os fundos que eu tô de olho agora, que vai ser o fechamento do vídeo, peço, se você não deu like no começo, já dê o seu like agora para poder fortalecer e acompanhe comigo. E comenta também aqui nos comentários se você está gostando desse formato de vídeo, se você quer que eu fale de outros ativos, se você tem esses ativos aqui na carteira, o que você acha de cada um deles, compartilha com a gente, isso ajuda muito o canal e os próprios inscritos a ele estar também trocando ideia e assim aumentando as suas informações. Então esses vídeos aqui, esses fundos aqui, essa parte do vídeo é muito importante, são os fundos que eu estou de olho. Então logo tem um caixa e eu vou estar comprando, tá bom? Então a gente tem a cotação e o PVP. Então vamos lá. Primeiro esse agro, eu já tenho um fundo de agro que é o QAGR11, mas esse Risa Terrax, a gestão está um pouco melhor, está um pouco à frente, está fazendo boas compras, tem um PVP mais esticado, no entanto tem um dividend yield também maior. Então eu estou só esperando baixar um pouco desse valor aqui, algo em torno de R$ 95, R$ 93 reais. E aí, se tem de repente uma notícia ruim, o mercado ele bate nesse fundo, eu vou estar comprando. Então eu estou esperando realmente um PVP um pouco mais atrativo, em torno de 0,95, tá bom? Aqui no shopping, o VISC11, eu fiz até um vídeo falando da comparação de 4 fundos imobiliários de shopping, o VISC, o MAL11 e, se eu não me engano, também falei sobre outro fundo imobiliário que eu não me lembro agora, não me recordo, de shopping. Mas eu fiz uma batalha e o VISC11 ganhou. Então, por esse motivo, e também porque o preço tem sido bem atrativo, eu coloquei no meu radar 0,3. Eu acho que sim, fundos de shoppings ainda vão sofrer bastante. No entanto, se você compra com PVP atrativo, a chance de erro diminui absurdamente. Aqui os dois fundos de escritórios que eu falei que eu estou de olho, que é o XPPR11 e o RNGO11. Aqui ambos com PVP atrativo, no entanto, a gente vê que como o risco desse RNGO é maior e o dividend yield também menor, ele está muito mais atrativo, 0,57, já está no ponto de compra, na minha opinião. O XPPR11 está também num bom momento de compra, no entanto, eu ainda estou esperando aí chegar um pouco mais próximo aos R$ 65 para poder fazer essa compra, efetuar. E estou estudando ainda, claro, esses fundos, ver se realmente antes de eu comprar, vale muito a pena eu estar comprando esse fundo, porque senão não tem por que eu aportar. Não é só porque está com PVP atrativo que eu vou estar aportando. Nós temos que ver a perspectiva futuro, projeções de dividendo, como é que está o cenário atual. E o cenário de escritório ele é desafiador, por isso mesmo eu estou um pouco atrasando essa compra do XPPR11 e o RNGO. Mas não acredito que o setor e o subsetor vai ser destruído. Sim, que ele só vai ter um ajuste contábil nas cotações, então logo ele começa a melhorar aí a liberação, já passando mesmo de totalmente a pandemia, vai sim gerar fluxo contínuo de caixa e dividendos
muito alto. Muito obrigado pela sua atenção. Esse foi o vídeo da semana. Espero que tenham gostado. Dê o seu like e também ative o sininho, se inscreva no canal e até a próxima. Muito obrigado.